Graça e paz! No decorrer das próximas semanas, iniciaremos uma série de mensagens voltadas para você, mulher. E para você que deseja contribuir através dos dízimos e ofertas, segue na tela os dados bancários. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Deus abençoe sua vida e um ótimo culto. Porque é bonito, é belo de se ver. E embora ela fosse uma flor, ela fosse uma bela flor, o Senhor estava chamando Esther para ser uma estrela. Sabe por quê, irmãos? Porque o brilho da estrela todos conseguem contemplar. Quem pode esconder uma estrela? Quem pode abafar uma estrela? A estrela ela é radiante, ela brilha. Quando a estrela aparece no céu, você olha que céu estrelado, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela é visível. Aonde você for, a estrela vai te acompanhando. Parece que o céu vai andando junto com você e as estrelas vão andando. Então, quando o Senhor chamou Esther, Ele disse: você é uma flor preciosa, mas o propósito que eu tenho para você é de ser estrela, é de brilhar nessa geração tão corrupta, de brilhar numa geração de mulheres que tem se vendido seus propósitos, trocado os princípios espirituais. É de brilhar na sua empresa, é de brilhar no seu casamento, é de brilhar na sua casa, é de brilhar no meio da sua família, é de brilhar. É o que Deus tem para você, é isso. Então você vai dizer: eu não sou apenas uma flor. Diga, irmãs. Pastor Caio está rindo aqui. Eu sou uma estrela. Saia com essa palavra no seu coração. Você não é qualquer uma. Deus não chamou Esther à toa. Não, o nome não foi trocado por cultura apenas. Deus sabia o que Ele estava construindo na vida de Esther. E esse brilho não é um brilho que vem de nós para nos envaidecer, para nos tornar grandes e para que todos possam nos destacar. Esse brilho é a luz de Cristo que ilumina o nosso coração, que invade o nosso espírito. É uma luz que vem dentro de nós, e aonde nós estamos as pessoas dizem: tem algo diferente. E sabe o que é? É a luz de Cristo resplandecendo sobre nós. Você crê nisso? É este o propósito que Deus tem na sua vida. Então não se diminua. Não diga: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou isso. Não, pastora, você não sabe a minha história. Deus te chamou para brilhar em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia diz que Esther, agora ela se torna rainha. Agora Esther está vivendo a sua vida de rainha. Ela está no palácio, ela está desfrutando das melhores comidas, das melhores joias. Quem gosta de ganhar joia, diga um amém aí. Fica a dica, irmão, para você que veio hoje receber aí uma palavra. Ela desfrutava das melhores coisas, dos melhores banquetes. Esther tinha pessoas que penteavam o seu cabelo. Esther tinha pessoas que faziam a sua... Oh, irmã, que bem, oh Deus, libera essa unção para nós. Esther tinha tudo à sua disposição, porque ela era rainha. E a Bíblia diz que o rei, ele levanta um homem chamado Amã. E esse homem, ele faz um decreto que todas as vezes que esse homem passasse, todos teriam que se curvar diante dele. Amã, ele era muito poderoso, ele só estava abaixo do rei. Então, quando Amã passava, os súditos, os soldados, todos tinham que se prostrar. Só que tinha um homem chamado Mardoqueu, que tinha princípios e valores. E este homem, o texto diz que ele não se curvou diante de Mardoqueu. E não importasse para Mardoqueu se todos estavam curvados, mas mexeu com ele,
Mardoqueu, que não tinha ali se curvado. A Bíblia diz que o coração dele se enche de ira e ele fica furioso. E além dele ficar furioso, porque esse homem não se dobrou, ele ainda descobriu que esse homem era judeu. E aí, meus irmãos, Mardoqueu ficou numa ira e ele foi até o rei. E ele pediu ao rei que fizesse um decreto. Ele pediu ao rei que pudesse ali selar esse decreto, que publicasse que todos os judeus que estavam ali, que eles deveriam ser exterminados e destruídos. Porque ele sabia que os judeus poderiam não se dobrar e poderia trazer impacto para a sua gestão, para a sua liderança. Então ele dá um decreto, vai ser crianças, jovens, idosos, mulheres, todos serão exterminados. Ele joga os dados, e os dados saem o dia e o mês em que isso deveria acontecer. O rei então sela esse decreto, e aí começa a se espalhar o terror e o medo entre os judeus. Eles ficam aterrorizados, eles não sabem o que fazer, eles começam a lamentar, eles começam a se vestir de saco de cinzas, eles começam a chorar, e o texto diz que eles começam a jejuar e a orar, porque eles sabiam que eles seriam exterminados, e eles não poderiam nem ao menos se defender. E é aí, minhas irmãs e meus irmãos, que nós entramos no texto base de hoje. O texto base já começa dizendo que Mardoqueu, ele está vestido de saco de cinzas, e ele vai até a porta do palácio. Ele não poderia entrar daquela forma, com aquelas vestes, e ele está ali chorando. Saco de cinzas representava o luto, representava a tristeza. E aí alguém diz para Esther: Esther, seu tio Mardoqueu, ele está ali, seu primo Mardoqueu está ali na porta, triste, vestidos de saco de cinzas, chorando. E ela pede para que um dos seus servos, para que um dos seus servos vá até Mardoqueu e descubra o porquê que ele está de luto. E a Bíblia diz que o eunuco, Mardoqueu diz para o eunuco: estou de luto porque há um decreto. E esse decreto diz que todos os judeus serão exterminados. Mostre esse decreto para a rainha e peça para que ela vá até o rei e peça para ele revogar o decreto que ele lançou. E olha que interessante, irmãos. Olha a resposta de Esther. Abra comigo capítulo 4, verso 21. Capítulo 4, versículo 21. Amém? Oh, meu Deus, porque eu anotei 4, 21. Misericórdia, ore pela pastora. Vamos lá. 10, irmã, em nome de Jesus. É assim, o pastor falou, vocês mesmo errando, você já tem que pôr aí para não expor, em nome de Jesus. 4:10. Então Esther mandou dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo da província, sabem que qualquer pessoa, qualquer um, que se apresentar diante do rei no pátio interno, sem ser convidado, está condenado à morte, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. E outra coisa, Mardoqueu, além de tudo isso, já fazem mais de 30 dias que o rei não me chama. Como eu irei ao rei? As palavras de Esther eram assim: eu entendo que os judeus serão exterminados, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar sem ser chamada, porque senão eu morro. O rei há 30 dias não me chama. Todo mundo sabe disso e dessa lei que está instituída. E como eu posso ter alguma ação diante disso? E aqui nós aprendemos a segunda lição. Queridos, neste momento, Esther, ela não sabia o seu propósito ainda. Esther, ela não sabia o porquê Deus a colocou naquele lugar. Esther não conseguia compreender
qual eram os propósitos de Deus na vida dela. E quando nós não sabemos o nosso propósito, nós nos acomodamos nas situações, porque o palácio era confortável para ela. A vida que ela tinha era confortável para ela. Quando nós não temos propósito, não sabemos o porquê Deus nos chamou, qual é a missão que Ele nos deu, não temos alvo, não temos foco definido, nós muitas vezes nos acomodamos. Deus não chamou você apenas para ser uma ótima profissional, para ser uma ótima mãe, para ser uma ótima esposa. Deus te chamou para coisas maiores. O seu propósito é muito maior do que isso. Deus te chamou para edificar vidas, para ser um canal de bênção, para ser boca do Senhor, para ser estrela onde você estiver. E ela não sabia ainda do seu propósito. Ela estava dizendo: Mardoqueu, eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada. Esther, ela começa a colocar desculpas. Se eu entrar, eu serei exterminada. Existe uma lei. E quando nós não temos propósito, nós inventamos desculpas, irmãs. A desculpa do tempo, a desculpa da distância, a desculpa do marido, a desculpa do filho, a desculpa do trabalho, a desculpa do pastor, é a desculpa do líder, é a desculpa do GC. Nós vamos ir criando desculpas para não viver os propósitos que Deus tem na nossa vida. Assim foi Esther sem propósito. Porque nós enxergamos essa mulher cheia de propósito, mas existe um momento do texto que ela diz, ela não entende, ela não compreende o porquê ela foi chamada, o porquê ela foi colocada ali. Diga para a irmã que está do teu lado: pare de desculpas. Deus está te chamando. E é você. Diga: sou eu. Pastora, só vou se o meu marido ir. É você que Deus está chamando. Ore, interceda para que ele venha contigo. Mas se ele não vier, eu sou estrela nas mãos do Senhor, e eu vou viver o meu propósito, independente das circunstâncias. E aí ela dá essa resposta para Mardoqueu. E Mardoqueu devolve para ela dizendo: não pense você que por ser rainha você será poupada. Não pense você que por estar no palácio e desfrutando, você e sua família serão poupadas. Não pense isso. Se você, Esther, não se levantar, outros vão se levantar e vão libertar o povo judeu, mas você e sua família morrerá. E aí ele traz o versículo, a base que nós estamos aqui falando de propósito. Ele diz: será que não foi para um momento como este que Deus te colocou como rainha? Será que não foi para um momento como esse que Deus, para um propósito como esse, que Deus te levantou e te destacou entre muitas para reinar? E quando Esther ouve aquelas palavras, o texto diz que há um posicionamento. Agora leia comigo Esther, o livro de Esther, no versículo 15, desculpa. 4:15. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e nem 3 noites. Eu e minhas criadas faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Agora ela tem um propósito. Perceba a diferença? Quando nós não temos propósito, qualquer lugar serve. Nos acomodamos, criamos desculpas, muletas. Vamos criando coisas, relacionando coisas para nos prender. Mas agora ela entendeu que Deus a chamou para ser estrela, que Deus a chamou para livrar o povo judeu da mão daquele homem mau, daquele decreto que havia sido instituído. E Esther, a primeira coisa que ela entende, quando ela entende o seu propósito, Esther ora e Esther jejua.
Queridos, a oração é um meio de comunicação com Deus. Nós oramos para que os propósitos e a vontade de Deus esteja alinhada conosco e as nossas vontades alinhadas com o propósito do Senhor. Nós jejuamos porque nós precisamos de sensibilidade espiritual para discernir a voz e a direção de Deus. Esther disse: eu tenho um propósito, mas eu não farei de qualquer jeito. Eu tenho uma missão, agora eu sei o que eu devo fazer. Ela foi se conectar, ela foi se alinhar, ela foi buscar uma direção de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque Deus deseja se relacionar comigo e com você. Deus deseja abençoar-nos nos nossos propósitos, mas para isso nós precisamos buscá-lo verdadeiramente. Agora que ela está alinhada, que ela está orando, que ela está conectada com Deus, ela vai para um posicionamento e ela diz: eu vou até o rei, e se ele não estender o cetro sobre mim, eu vou morrer, mas eu vou morrer por uma causa, por um propósito. Quando nós temos um propósito, nada nos para, nada nos amedronta, nada nos faz desistir, seja quem for, seja o que fale, seja o que faça por você ou contra você. Quando você tem um propósito, você não desiste. Então talvez você chegou aqui e disse: eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir desse filho que eu oro há anos e não se converte. Ei, tem propósito no seu coração? Não desista, persevera, continua. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que Esther, ela entra, depois de 3 dias ela vai até o rei. E quando o rei olha para ela, o texto diz que o rei estende o cetro sobre ela. E naquele momento que o rei estende o cetro sobre ela, ela entende que a misericórdia alcançou o seu coração. O cetro do rei era a liberação para que ela pudesse cumprir o seu propósito. Quando o rei estende, ele está dizendo: vá, fale, cumpra o que você tem a fazer. Eu tenho uma frase no meu coração, que para cada propósito Deus libera uma unção específica. Irmã, quando você tem um propósito no seu coração que queima, Deus estende o cetro sobre você, para que você possa prosperar, para que você possa vencer, para que você possa viver o milagre, a transformação e o propósito que Ele tem sobre você. Então não tenha medo, tenha propósito firme, firmado no Senhor. Porque o desejo de Deus nessa noite é estender, e Ele está estendendo o cetro sobre a sua vida e dizendo: vai prosperar, vai dar certo, vai se casar, vai ter uma família, vai ser uma boa profissional, vai se destacar, vai ser pastora, vai ser uma bênção. Mas nós precisamos desse propósito. Queridas, resumidamente, Esther, ela se coloca diante do rei e ela diz ao rei que havia um decreto que mataria o seu povo. Ela revela: eu sou judia e há um decreto que todo o meu povo tem que ser exterminado e eu serei junto com eles. Então o rei disse: mas quem fez isso? Quem escreveu esse decreto? Quem foi o homem que fez isso? E ela disse: Amã. Foi ele que editou esse decreto. E por conta desse decreto, todos nós, se você não revogar, nós morreremos. O rei fica furioso, sai do palácio. Quando o rei volta, Ramã está implorando para viver. Só que ele se debruça na rainha que estava sentada. E quando o rei vê aquilo, ele pensa que Ramã estava querendo abusar da rainha. E aí o rei, naquele momento, ele diz: extermine esse homem, tire ele daqui. Só que ele não podia revogar o decreto. A lei não permitia que ele revogasse o decreto real. Então Esther, ele fala para o rei, junto com o seu primo Mardoqueu: emita um decreto, então, que os judeus possam se defender, que os judeus possam lutar pelas suas vidas, que eles possam guerrear esta batalha para vencer. E a Bíblia diz, irmãos, que chega o dia da batalha, os judeus estão preparados, eles estão firmados, eles estão ali agora sobre uma palavra, e o texto diz que os judeus triunfam sobre os seus inimigos, eles triunfam, eles vencem aquela batalha, e agora não tem mais decreto, não tem mais nada, porque quando Deus escolhe
um homem, uma mulher, não há desafio, não há obstáculo, não há circunstância, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus te colocou nessa família para você ser a diferença. Deus te colocou nessa igreja para você ser a diferença. Deus te colocou naquele GC para você ser a diferença. Pastor, eu não entendo porque eu estou nesse casamento há anos investindo. Ei, Deus vai te honrar como estrela nesse ambiente. Fique em paz. O propósito vai se cumprir sobre você. Você crê? Agora você vai dizer um amém. Aquele do começo que você não disse. Você crê, minha irmã? Então fica de pé comigo. Olhe para a irmã que está do teu lado. Pergunte a ela: flor ou estrela? Se o teu marido te chamar, vem aqui minha flor, diga: eu sou estrela, meu amor. Eu não vou ficar estagnado nesse lugarzinho aqui não, aqui ó, escondidinho aqui, só quem chegar perto vê não. Deus me chamou para brilhar, Deus me chamou para resplandecer a sua glória através da minha vida. É esse o propósito que Deus tem na sua vida. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor em nome de Jesus. E eu gostaria de concluir esse texto dizendo o seguinte a você, preste atenção nesse momento. Se nós fizermos uma analogia com essa história, podemos tipificar Cristo através do livro de Esther. Nós sabemos que por conta do nosso pecado, nós estávamos sentenciados e condenados à morte. Mas Jesus, Ele intercedeu por nós, junto ao Pai, para revogar o decreto que Satanás havia instituído sobre a humanidade. Ele revogou. Jesus não nos chamou para vivermos uma vida mirrada, triste e abatida. Ele nos chamou para viver uma vida abundante, cheia de graça, de misericórdia e de paz. O Senhor te chama hoje, mulher, você que veio aqui nesse culto, dizendo a você: eu tenho um propósito na sua vida e na sua história. Existem propósitos pessoais, existem propósitos conjugais, existem propósitos ministeriais, mas existe um propósito que Deus tem para você. E o propósito de Deus para a sua vida é que você receba a graça e que você viva com Ele na eternidade. Não tem um propósito maior do que esse. Deus quer você junto com Ele para viver a eternidade. Então eu quero desafiar você que está aqui hoje, você que veio aqui nesse culto, que talvez esteja desanimada, triste, com tantos problemas, com tantas coisas para resolver. Eu quero chamar você para que você possa viver os propósitos que Deus tem na sua vida e na sua história. A salvação, irmãs, está disponível a todos, mas só alguns conseguem acessá-la. E como eu faço, pastora, para eu ter essa salvação? E como eu faço para eu ter essa morada com Deus na eternidade? Entendendo que a nossa vida, ela não é só isso aqui. Não é só o palácio, não é só as melhores coisas. Existe um propósito muito maior, que é morar com o Senhor na eternidade. E para que você viva esse propósito, você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É através dele, não há outro caminho. Ele é o caminho que nos conecta a Deus, que nos leva a desfrutar deste propósito. Não esqueça que você pode ter muitos propósitos e que o cetro está estendido para você prosperar, para você avançar, para você desfrutar. Mas o propósito maior é morar com o Senhor na eternidade. A Bíblia diz que naquele lugar não haverá choro, nem dor, nem clamor e nem tristeza.
a Bíblia diz que nós o veremos face a face. E eu anseio tanto por esse dia, de que eu verei o Senhor face a face. E eu direi a Ele: valeu a pena continuar firmada nos teus caminhos. Os ventos não me derrubaram, as decepções, as angústias, nada disso. Porque viver com o Senhor é o propósito que queima no meu coração. Talvez você diga: pastor, eu já sou cristã, eu já reconheci Jesus como meu Salvador e Senhor, mas talvez o Senhor precisa renovar esse propósito no seu coração. As coisas te prendem muito, enquanto o seu plano é na eternidade. A Bíblia diz que nós devemos juntar tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. O Senhor está chamando você para renovar o seu coração, para você desfrutar desse plano da eternidade.